estamos aí Existe terrorismo no Brasil? O novo cangaço pode ser classificado? Então, o novo cangaço no Brasil, a gente pode classificar como ações assemelhadas ao terrorismo, porque algumas técnicas e táticas usadas por esses marginais, né, por esses ladrões de banco e sede de transportes de valores, que são muito semelhantes aos ataques terroristas. A grande diferença, uma diferença básica assim, para as pessoas entenderem, do terrorismo para a ação do novo cangaço. Novo cangaço que é o quê? Visando dinheiro, visando aspectos econômicos. Terrorismo não. O terrorismo quer matar pessoas, causar o maior número de destruição possível e deixar ali uma marca. O terrorismo não tem um objetivo econômico. Não tem um objetivo. É o objetivo principal dele religiosa. Não pode ser uma motivação religiosa e pode ser uma motivação política também. Política também. Mas hoje nós observamos mais religioso, né, mais religioso do que até político. Mas está muito entrelaçado a política com a religião. Está bem ali, muito próximo a política com a religião, né? Então a gente pode classificar dessa forma. Mas São Paulo, Brasil, ações terroristas com viés religioso, aqui nós, graças a Deus, nós não tivemos ainda. Nós tivemos uma ação que a gente pode classificar como terrorismo no Brasil, mas a polícia, né, a Polícia Federal, né, a Polícia ABIN, tiveram um papel, a Polícia Civil, eles tiveram um papel muito significativo que foi aí a ação que foi virou até a Operação Hashtag na época, né, nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, que nessa época a polícia teve informações das entidades governamentais estrangeiras de que no Brasil poderia acontecer aí um atentado terrorista perpetrado por pessoas que estavam adeptas ao Estado Islâmico. E nessa época o Estado Islâmico estava, né, e tinha-se essa informação. Pautado nessa informação, a Polícia Federal, inclusive em 2016, foi instituída a Lei 13.260, que é a Lei de Terrorismo no Brasil, justamente por causa dos Jogos Olímpicos, né, porque antigamente nós não tínhamos uma lei específica para combater o terrorismo, né? Então a Lei 13.260 ela surge nessa época justamente para os Jogos Olímpicos, tanto que teve 11 brasileiros que foram presos, né, e brasileiros que estavam ali engajados ali com o Estado Islâmico, né, para querer praticar o terrorismo nos Jogos Olímpicos, ações terroristas nos Jogos Olímpicos. Então a polícia conseguiu, né, somente por causa das redes sociais, né, literalmente invadindo as redes sociais, investigando as redes sociais desses indivíduos, prendeu os caras e parece que, acho que, se não me engano, acho que um só foi condenado. Então no Brasil nós não temos esse problema, graças a Deus, de terrorismo. O que nós temos hoje no Brasil, a gente pode classificar assim como células adormecidas, células autônomas e descentralizadas. O que seria isso? São indivíduos que às vezes vêm de outros países e o camarada vem aqui no Brasil literalmente para ficar quietinho, ficar de boa, né? E o Brasil, infelizmente, o Brasil é conhecido, até nos filmes, né? O cara rouba um banco lá e vem pro Brasil para ficar. O cara apronta uma lá fora, vem pro Brasil, né? Fica escondido. E ficar escondido, né? E a gente tem um problema na região da Tríplice Fronteira, né? Brasil, Paraguai e Argentina, que é a região ali da Tríplice. E essa região ali, ela literalmente, inclusive tem aí evidências, inclusive da Polícia Federal, enfim, dos órgãos governamentais, de que algumas, inclusive o Hezbollah, que é um grupo considerado, inclusive pela ONU e pelos Estados Unidos, enfim, classificado como um grupo terrorista. E esses grupos aí, eles realizam capitalização financeira de produtos contrabandeados na região da Tríplice Fronteira, literalmente para fazer essa capitalização. Inclusive,
essa conexão de alguns membros terroristas com o primeiro comando da capital. Então há essa evidência, né? Mas esses indivíduos, eles utilizam a região da Tríplice Fronteira literalmente para capitalizar recursos para serem mandados para a região do Oriente Médio. Isso é uma coisa que eu ia fazer, né? Não tem propriamente dito um objetivo financeiro o terrorismo, porém quem financia Sim. esses atos que precisa de dinheiro. Você sabe que um negócio interessante, quando aconteceu os 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro, ali o mundo literalmente mudou ali, né? O mundo muda, né? A Al-Qaeda realiza o ataque às Torres Gêmeas, elas caem, enfim, uma aeronave bate também no prédio do Pentágono, a outra cai na Pensilvânia, e ali o mundo muda, né? A gente entende dessa maneira, o mundo realmente mudou ali, mudou a chave, né, que a gente fala, né? Algo extraordinário aconteceu e que mudou realmente a todas as estruturas, inclusive o conceito de segurança e defesa muda bastante ali após 11 de setembro, né? Então, um ataque muito brutal, né, contra civis, né, quase 3 mil pessoas que morreram nesse ataque. E o que a gente observa ali? Uma forma de agir da organização, né, da Al-Qaeda, uma forma de agir inesperada. Inesperada e, de certa forma, o governo americano falhou bastante ali. A CIA e o FBI, né, a CIA e o FBI, eles não se conversaram por causa de ego. Por causa de ego, tem livros que falam sobre isso daí, inclusive tem séries, né? Tem uma série muito bacana na Netflix também que fala sobre esse ponto de impacto, que fala muito sobre essa questão do 11 de setembro, que durante o processo de investigação sobre os atentados de 11 de setembro, descobriu-se que a CIA, ela recebia informações e ela passava para o FBI fazer a investigação, e a FBI literalmente cagava por orgulho. Literalmente por orgulho, né? E às vezes a gente vê muito aqui na nossa polícia algumas ações que muitas vezes a gente poderia, de forma conjunta, de forma unida, resolver grandes problemas, e às vezes por causa de um ego ou outro, de um ou outro, né? Falar aqui, enfim... É o que realmente aconteceu na nossa, porque eles tinham informações que indivíduos estavam realizando cursos de pilotagem, e que esses indivíduos eram suspeitos. Havia essa informação e os caras literalmente cagaram pra coisa. Então os indivíduos já estavam no país, e eles realizaram esse ato. O que eles conseguiram fazer foi algo impressionante, né? Na época eu tinha 12 anos. É uma pergunta que eu sempre faço na página, e você, no perfil, quando você pergunta, já 150 respostas. Onde você estava no dia do 11 de setembro? Cara, é impressionante, as pessoas... É uma marca, né? É uma marca, eu lembro. Eu lembro exatamente o dia, eu estava indo para aula, a gente chegou na aula, minha primeira aula de português. O professor... A gente teve era aula de português, mas a gente teve uma discussão sobre os impactos desse 11 de setembro, uma aula de português, porque a gente não conseguia falar de outra coisa na aula que não fosse 11 de setembro, meu. Avião batendo um prédio, mano. Jogando em prédio. Como é que 2 aviões são invadidos, 2 aviões, conseguem entrar o terrorista lá e fazer jogar no prédio? É uma coisa louca. Então, eu lembro exatamente, eu chegando na aula, será que vai ter Terceira Guerra Mundial? Começou esse papo, vai ter, não vai ter? E a segurança, o mundo realmente mudou depois daquilo, segurança da aviação. Tudo mudou. Eu acompanho um pouco do Aviões e Música do Lito lá, ele fala um pouquinho disso também. Acho muito maneiro ver como as coisas evoluíram. Hoje a cabine ali é blindada, você não entra, mano. Sim, muito interessante isso que você fala, né? E eu lembro que, falar por mim também, você falou,
Eu lembro que nessa época eu estava trabalhando na administração da polícia, nessa época. E aí o que acontece? Quando a primeira torre foi atingida, eu lembro que, nunca vou esquecer, o Orly, hoje o policial aposentou, né? Ele falou pra mim, meu, parece que um avião bateu num prédio lá nos Estados Unidos. Aí eu tava sentado, um avião bateu, tudo bem. Aí daqui a pouco eu lembro que o comandante de companhia, era um tenente na época, ele desceu correndo as escadas, né, correndo mesmo. Aí o cara que era o sargenteante na época, ele falou, pô, mas o que aconteceu aí? Eu falei, não sei, eu só sei que o Orly falou que um avião bateu num prédio nos Estados Unidos. Aí daqui a pouco um outro polícia falou, meu, estão atacando os Estados Unidos. Eu falei, mas como assim tá atacando os Estados Unidos? Tá todo mundo lá embaixo. Aí a gente desceu, tinha um refeitório lá. Quando eu cheguei na frente do refeitório, cara, tinha uns 15 policiais, todo mundo olhando para a tela da televisão e aquelas imagens, né, do avião se chocando e coisa. Eu falei, meu, que é isso, cara? Meu, impressionante, né? Foi algo assim que realmente marcou a história da humanidade. Até hoje não sabe exatamente... Então, assim, tem coisas claras, né? O porquê, quem fez, então, por isso que foi Osama Bin Laden. Então, né? o que acontece? Botaram a culpa no Bin Laden. Na verdade, eu lembro, né? Vamos lá falar Será tecnicamente, Laden, né? O que acontece? Aconteceu os 11 de setembro. Os Estados Unidos, automaticamente, o George Bush, né? O George Bush filho era o presidente da época, e o Bush filho, quando o avião bateu na primeira torre, onde é que ele estava? Ele estava numa escola. Ele estava numa escola realizando a leitura de livros para as crianças. Quando a primeira torre bateu, um agente lá do governo americano, da Casa Branca, chegou próximo ao George Bush, filho, e falou, um avião bateu na torre do World Trade Center. Aí o Bush, filho, fala, coitado do piloto, deve ter tido um problema no coração. Nós estamos falando de 2001, nós estamos falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso que nós estamos falando. Então, a informação, olha só, o processo de informação, nós estamos falando de uma informação que foi passada errada para um presidente da maior potência bélica do mundo. E a informação foi passada errada para o cara. Que o agente falou que um avião pequeno tinha batido numa torre daquela. A informação foi totalmente errada. Nossa, cara. Minutos após isso, o agente recebe a nova informação que um avião com passageiros bateu numa outra torre no World Trade Center. Ele se aproxima de George Bush filho e fala, uma aeronave com passageiros bateu na outra torre do World Trade Center. Estamos sendo atacados. Aí o George Bush filho faz aquela cara que é emblemática, daí quando eu sempre coloco na época do 11 de setembro, o vídeo de ele fazendo aquela cara olhando. Tem um vídeo dele recebendo a notícia na hora. Recebendo a notícia. Eu não sabia. Tem. Você digitou hoje aí no... Digitar no YouTube. Digita no Twitter, você vai ver. Se der, vamos colocar na edição. Não, se digita no Twitter... Você consegue o vídeo. Tá lá. Ele fazendo aquela cara, pensando, né, que depois na série ele fala que realmente o que ele pensou ali, né? Eu gosto de fazer essa análise do que passou pela cabeça dele. Ele falou o que realmente passou pela cabeça dele. Ele falou, olha, eu tive que manter a calma, a tranquilidade para não provocar pânico naquelas crianças. Ele terminou de realizar a leitura do livro, né? Estava acabando já. Ele ainda levantou e aí ele saiu da escola, os agentes imediatamente o pegaram e saíram correndo próximo do Air Force One, lá já um detalhe desse embarque dele no avião da presidência da República, da presidência dos Estados Unidos, é que todos os protocolos foram quebrados ali. O motor já estava ligado e a escada estava já para baixo. Quando ele adentrou, a escada já levantou e a aeronave já saiu a milhão. E eles ficaram literalmente nos céus sem rumo, literalmente sem ele nem beira. Não sabia. E aí eles pousaram num local lá secreto, que ninguém sabe onde que é. E o Bush filho foi para um bunker.
porque até então eles não sabiam o que estava acontecendo. Não se tinha a ideia do que realmente... Podiam estar caçando o presidente daqui a pouco. Podia estar acontecendo, porque o Pentágono foi atingido, as 2 torres foram atingidas, o avião cai na Pensilvânia. Cara, um verdadeiro caos no país. Literalmente um caos. E a partir dali, eles foram literalmente tentar saber o que estava acontecendo, né? E lógico, veio à tona 2 aviões passageiros que bateram, coisa e tal, né? Veio à tona isso, tudo. Aí vamos descobrir quem foram os culpados. E aí a CIA, junto com a FBI, eles já tinham mais ou menos a ideia de que Osama Bin Laden estava envolvido nisso daí. Eles tinham essa ideia. Só que engraçado é que o Bin Laden não confessou que ele tinha atacado o World Trade Center. Ele veio confessar depois. Bem depois ele veio confessar sobre os ataques. Então aí o que acontece? Os Estados Unidos, sabendo que lógico que depois eles fizeram a coleta dos corpos e de quem que eram os indivíduos que tinham atacado. Boa parte deles eram sauditas e egípcios e coisa e tal, né? E aí foi desencadeada a guerra, literalmente, contra, que nem os Estados Unidos falam, uma guerra contra o terror. E aí os Estados Unidos decidiram acionar literalmente o artigo 5º da Carta da OTAN, que segundo a interpretação era que o governo americano tinha sido atingido, né, com aquilo. Então eles convocaram o artigo 5º e, juntamente com os países membros, né, da OTAN, eles invadiram o Afeganistão. Invadiram o Afeganistão e, enfim, uma guerra que se estendeu aí por longos anos, e aí começa a caçada a Osama Bin Laden, né? E essa caçada, ela foi uma caçada assim, de um grau de dificuldade muito grande, porque o Bin Laden era um cara muito, muito esperto, cara. Um cara que trabalhava com nível de segurança hard, vamos dizer assim. Tanto que ele se esconde nas montanhas de Tora Bora, né, que o Afeganistão é um país que tem montanhas muito altas, né? Então o Bin Laden se esconde nas montanhas de Tora Bora. Os Estados Unidos despejam literalmente muitas bombas lá, muitas bombas, até a bomba corta-margaridas, que eles falam, que é uma bomba que é despejada de um B-52, um avião grande. E essa bomba, ela penetra pelo menos 20 metros. Né? Então os Estados Unidos usou muito essas bombas, morreu muitos membros da Al-Qaeda nessa época. Só que, cadê o Bin Laden? Não. Nada do Bin Laden. Achava até que ele já tinha morrido. Achava que ele já tinha até morrido. Tinha informações, tal. Que ele tinha... Inclusive tem um livro bacana, dos Heróis, quem quiser ler esse livro. Tem até um filme também muito bacana que conta essa história desse início, desse processo todo, né, da caçada do Osama Bin Laden. E uma caçada que demorou praticamente 10 anos. Demorou-se 10 anos para localizá-lo, né? Os investigadores da CIA, os agentes da CIA, a campo, né, tentando informações aqui, informações ali, e nada de conseguir chegar numa informação fundamental que levasse a efetiva a captura, né? Então, os agentes da CIA, a CIA ela começou a contratar muitos agentes, literalmente para caçar ele. Os caras queriam a cabeça. Por que eles queriam a cabeça de Osama Bin Laden? Porque os atentados no mundo não paravam. A Al-Qaeda a todo tempo atacava e reivindicava os ataques. E engraçado que em alguns momentos o próprio Osama Bin Laden aparecia em alguns videozinhos, pela Al Jazeera, né, pela TV Al Jazeera do Catar, e dando declarações que tinha mandado realizar o ataque em tal lugar, e assim. Foi onde que em um desses vídeos ele confessou a autoria no 11 de setembro. Aí os Estados Unidos ficaram muito mais motivados ainda em caçá-lo. E aí foi que chegaram mais ou menos ali nesse ponto da caçada.
efetiva, da evidência de que talvez ele estava num determinado local, foi quando alguns agentes, né, alguns interrogatórios na prisão de Guantánamo, na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, nesses interrogatórios começou a surgir a informação que Osama Bin Laden tinha mensageiros. Bin Laden tinha mensageiros. E pautado nisso, nesse mensageiro, que era um kuwaitiano, inclusive tem um livro, um filme bacana, o Zero Hora Dark, né, Hora Mais Escura, que fala bastante sobre esse kuwaitiano, né? O Abu Ahmed, né, que fala que é o Abu Ahmed al-Kuwait. Né, então os americanos chegaram aí nesse nome do Abu Ahmed. E a partir dali começa-se um processo de investigação, principalmente na questão dos telefones. Até a questão de telefonia e GPS evoluiu muito por causa da caçada de Osama Bin Laden, a questão do GPS. Né? E detalhe, quando os americanos detectaram através de uma ligação realizada de uma pessoa que estava no Paquistão, e essa pessoa fez uma ligação para o Kuwait, que era esse Abu Ahmed, fez a ligação para o Kuwait, falando para um parente, eu tô, onde é que você tá e coisa e tal, eu tô trabalhando com as mesmas pessoas, mas não falou que estava no Paquistão. E aí ele desligou. A CIA conseguiu monitorar esse cara, conseguiu fazer o monitoramento, e a partir dali eles detectaram que a ligação partia do Paquistão, numa cidade, e a CIA mobilizou uma grande quantidade de agentes para o Paquistão, para literalmente achar onde que esse cara estava fazendo essas ligações. E ele não parava de fazer ligações, ele saía de um ponto ao outro e realizava ligações. Só para encurtar um pouco a história, claro, eles conseguiram chegar no mensageiro, no indivíduo. Sim. Tiraram a foto, nos interrogatórios eles já tinham a foto desse mensageiro e conseguiram uma foto dele no mercado, ele estava literalmente no mercado. E eles conseguiram a foto do cara. Eles conseguiram a foto. Isso num processo, que eu estou falando aqui, num processo longo de investigação. Né? Num processo longo de inclusive, fazer a triangulação das antenas. Porque naquela época era mais fácil para o governo americano, se ele tivesse um número, era muito mais fácil de ele fazer a triangulação. Porque naquela época não tinha tanta tecnologia que nem é hoje. Né? Hoje você vê uma gama muito grande de celulares, enfim, mas de certa forma também não é difícil, né, de você detectar. Se você tiver o número do celular, né, enfim, você consegue detectar. Então eles conseguiram achar esse indivíduo. E o que ele fazia? Ele saía de uma cidade chamada Abbottabad, ele se deslocava para uma cidade um pouco mais distante, realizava as ligações, as conexões com os terroristas, e a partir dali saíam ordens literalmente de ataque. Ordens de ataque. Foi quando, nesse processo de investigação que os Estados Unidos estavam fazendo, eles acompanharam literalmente esse indivíduo com uma longa distância, e ele adentra numa mansão. Ele adentra literalmente numa casa muito grande, numa casa que, de certa forma, ela fugia dos padrões das outras casas locais, e que, a partir dali, o governo americano, quem está dentro dessa casa? O indivíduo saía, eles acompanhavam, filmavam, fotografavam, tinha isso, o filme nas janelas, principalmente na janela de cima, os muros de 3 metros de altura, o lixo era queimado dessa casa. O lixo era queimado. Não tinha coleta de lixo, não tinha linha telefônica, não tinha linha de internet. Na época, detectaram que tinham 3 mulheres na casa, e sendo que haviam 2 homens. Quem que era a outra mulher? Quem que era o marido, suposto marido da outra mulher? Então, já no governo de Barack Obama falou, não, precisamos saber quem que está lá dentro. E o chefe da CIA na época era o Leon Panetta, né? O Leon Panetta.
E aí a CIA começou literalmente a fazer uma investigação muito grande, não podiam serem vistos, né? Jamais por serem vistos, tanto que o planeta falou, meu, vamos colocar uma câmera na árvore. Eles falaram, não coloca uma câmera na árvore porque é perigoso ser visto. E a partir daí, esse processo de investigação, inclusive com satélite, o satélite parou em cima da casa, e tem mais, procurar na internet você vai ver as fotografias via satélite. E quando que eles começaram a ter o nível de certeza, quando começou a aumentar esse nível de certeza? Quando eles, num desses dias de investigação, um indivíduo sai do complexo e ele, embaixo de uma tenda, né, literalmente uma tenda, como se fosse uma tenda para proteger do sol, mas a esperteza não era só de proteger do sol, era literalmente se proteger de um possível monitoramento de satélite, de satélite. E ele caminhava, né, tanto que o próprio Obama e a CIA, eles apelidaram ele, aquela pessoa que caminhava como andarilho. Ele foi apelidado como andarilho. Esse indivíduo, periodicamente, ele fazia isso daí. E aí um detalhe interessante dessa investigação, teve um momento que ele conseguiu sair um pouquinho dessa tenda e o sol bateu nele, e quando o sol bate nele, projeta a sombra, e eles fazem o cálculo da sombra com a altura do indivíduo, e chegou próximo da altura de Osama Bin Laden, que era um indivíduo muito alto, um cara alto, mais de 1,80 m. Aí o nível de certeza de 50% foi para 60%. Foi para 60%. Aí a CIA fez uma reunião, e aí? Tem certeza que é o cara? Aí uns falaram, não tem certeza, outros falaram, tem certeza, enfim. Aí uma das investigadoras, que era uma mulher, ela falou, 100% que é ele. Mas como que você tem certeza que é ele? Não, porque eu acredito, porque eu estou há 10 anos investigando esse caso e eu sei que é ele. Ela tinha sempre... Só que, lógico, o governo americano foi cauteloso. Falou, então, aí o Obama falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos realizar um ataque aéreo. Aí, um ataque aéreo com bomba, literalmente, de jogar um míssil na casa. Só que aí, eles falaram, não, um míssil não é interessante a gente jogar lá, porque se a gente jogar um míssil nessa casa, pode ser que as provas não venham à tona que realmente era ele que estava... E tem um detalhe, se a gente jogar um míssil ali, nós vamos arrumar um problema diplomático ferrado com o Paquistão. Esse era o grande medo dos Estados Unidos, arrumar um seríssimo... Então como é que nós vamos chegar lá? Aí tem um outro processo de investigação, que eles contrataram um médico paquistanês para fazer literalmente uma campanha de vacinação falsa. Esse médico paquistanês, inclusive ele morreu, esse médico, detalhe. Ele foi lá, realizou uma campanha de vacinação falsa, foi em várias casas, coisa e tal, chegou lá na casa lá, e o objetivo dele qual que era? Coletar material, coletar DNA. Como uma das irmãs de Osama Bin Laden foi morta nos Estados Unidos, eles tinham o DNA dela e eles queriam fazer a comparação. Tem um ponto interessante que até hoje o governo americano não fala se realmente eles conseguiram esse material ou não. Está sempre em cima do muro ali. Muita coisa a gente não vai saber. Né? Tem várias teorias da conspiração, tem inúmeras... Eu sei todas as teorias, enfim. E eles nunca vão saber realmente a verdade, se esse médico conseguiu coletar o material ou não. Eu acredito que sim. Tanto que esse médico foi preso, ficou preso um bom tempo, depois ele morreu. Aí o que acontece? Foi morrido, né? Só para resumir o negócio, porque a coisa tá enfim. Não precisa resumir, não. Aí, a história tá boa pra caralho. Enfim, aí o que acontece? O governo americano, a gente não pode realizar um ataque à bomba ali, porque senão a coisa pode tomar um rumo diplomático complicado para a gente administrar. Então como é que nós vamos fazer? Vamos utilizar os Navy SEALs, os SEALs da Marinha dos Estados Unidos, os homens mais preparados do mundo, no contexto norte-americano, os 24 homens mais bem preparados. O que aconteceu?
quem era o líder dos SEALs na época, o almirante William McHaven. Né? William McHaven recebeu a determinação para treinar os Navy SEALs para essa operação, tanto que eles construíram uma maquete muito semelhante à casa e começaram os SEALs treinando nessa maquete. Tem até um livro bacana, não há dia fácil, que também, quem quiser... Quem já viu o Top Gun Maverick, tu vê uma coisa parecida, que eles treinam, sim, não sei se tu viu, treinam pra ir lá e explodir o negócio. Explodiu o negócio. Fizeram, acho que isso, exaustivamente. Treinamentos exaustivos nessa casa, exaustivos. Engraçado que os SEALs, eles davam a informação para os SEALs do seguinte, ó, vocês estão treinando nessa casa aqui, mas os caras são ligeiros. Falaram, por que nós estamos treinando tanto nessa casa aqui? Quem que é o alvo? Não, o alvo está na África. O alvo está num país africano. Pode ser que a gente vá para a África. Os caras não falaram que os caras iam para o Paquistão. Não falaram que eu pegar o... 3 dias antes, o almirante McHaven e a investigadora da CIA, agente da CIA e mais o Leon Panetta reuniram com os Navy SEALs e eles puxaram a cortina, literalmente puxaram a cortina. O nosso alvo é esse cara aqui, puxou a cortina, Osama Bin Laden. Apareceu. Aí os Navy SEALs falaram, puta, e onde que ele tá? No Paquistão. E nós vamos para lá. Aí eles pegaram inclusive os Black Hawks, né, o H-60 Black Hawk, os helicópteros lá. Eles de certa forma modificaram um pouco o sistema stealth, né, para diminuir os ruídos, coisa e tal. E com os Black Hawks, né, foi desencadeado a Operação Lança de Netuno. Uma operação muito famosa, muito conhecida no governo americano. E na Operação Lança de Netuno foram os 24 homens mais preparados do mundo, que eles classificam isso. Uma base lá em Kust, né, lá no Afeganistão. E no dia 2 de maio de 2011, os Navy SEALs partiram com os Black Hawks, com 2 Black Hawks e com 2 Chinooks, né, o CH-47 Chinook, que são aqueles helicópteros grandes, né, que conseguem carregar mais de 30 operadores. Então eles foram no apoio, só que os Chinooks ficaram no meio do caminho e os Black Hawks partiram para essa casa. Então os Black Hawks foram para casa, chegaram muito próximo da casa lá, coisa e tal. Eles iam fazer um desembarque dentro da casa, um deles e um fora. Só que quando o Black Hawk fez o pairamento no ar, o vento que se projetou por causa do muro, que era muito alto, foi contra a hélice. Então foi um contravento e a aeronave caiu. O Black Hawk caiu, bateu a cauda no muro. Não sei porquê, foi coisa de Deus, não explodiu. Os SEALs desembarcaram imediatamente. E a operação ela quase foi suspensa. Inclusive tem até foto disso daí. Do Barack Obama, hoje o Joe Biden, que na época era vice do Obama, a Hillary, que era a secretária de defesa dos Estados Unidos, e toda a cúpula, Leon Panetta, todo mundo lá. Tem até uma foto bacana deles assombrados, literalmente olhando, que estavam acompanhando pelas câmeras dos operadores na hora. E aí eles falaram o seguinte: vamos abortar a missão. Falaram pro William McHaven, vamos abortar a missão. O William McHaven falou: não, negativo. Tá tudo certo, tudo sob controle, a operação vai prosseguir. A operação vai prosseguir? A operação vai prosseguir. Então os Navy SEALs continuaram a caçada nessa mansão, foram lá. Primeiro mataram o filho do Bin Laden, depois mataram o mensageiro. E no último andar eles foram lá e conseguiram matar o homem mais procurado do mundo. O homem mais procurado do mundo foi morto nessas ações. E aí você pode perguntar, claro, todo mundo pergunta, tem certeza disso? Como que você afirma que Bin Laden morreu? Como que tem essa certeza? Cadê o corpo? Os Estados Unidos queria mandar o corpo para a Jordânia, para a Arábia Saudita não quis, a Jordânia não quis, porque você imagina, então manda aqui para o Brasil, imagina, mandar um corpo para o Brasil, você imagina a peregrinação que ia ser de pessoas aqui querendo ver, né, o túmulo
do cara que só derrubou as torres, que teve envolvido, né, na derrubada das torres gêmeas. Que inclusive esse processo de derrubar teve antes teve uma explosão, né, num carro bomba que não conseguiram derrubar na época. Mas enfim, então os Estados Unidos decidiu jogar o corpo dele ao mar. Então o corpo foi lançado ao mar. Essa é a interpretação técnica que eu tenho, que realmente o corpo foi lançado ao mar. Mas não tiraram foto? E aí, com certeza tiraram foto. Tem imagem. Tem imagem, mas eles não vão divulgar. Agora não vai divulgar. Mais pra frente. Será? Então, tem todo um enigma. Matou mesmo? Os americanos gostam disso, cara. Os americanos gostam de alimentar isso daí. Isso aí alimenta a indústria cinematográfica. Isso deixa a dúvida. Você quer coisa melhor que a dúvida, cara? Você quer coisa melhor que a dúvida? Então, deixa a dúvida. Mas eu tenho, assim, a certeza plena que eles mataram ele. Por quê? Porque, a partir dali, os ataques da Al-Qaeda diminuíram quase 100%. Não teve mais ataques, praticamente. A Al-Qaeda foi totalmente enfraquecida. Você falou a palavra certa. A Al-Qaeda foi totalmente enfraquecida a partir dali. Literalmente enfraquecida. E não só isso, eu classifico como a morte de Osama Bin Laden de uma relevância significativa, porém, tem um detalhe que passa desapercebido pela grande maioria, que é o seguinte: o que foi encontrado dentro daquela mansão em documentos da Al-Qaeda, CDs, gravações, ordens, os cabeças, quem eram. Então, toda essa estrutura administrativa da Al-Qaeda, os Navy SEALs conseguiram apreender. Essa apreensão de documentos, alguns especialistas entendem que foi mais importante do que a própria morte do Bin Laden em si. Aquela gama de arquivos que os Estados Unidos conseguiram pegar ali. Tanto que os Estados Unidos, a partir dali, começaram a literalmente dizimar a Al-Qaeda. A Al-Qaeda hoje ela tem uma força muito pífia do que ela tinha. Hoje ela se concentra, somente em alguns países ali na África subsaariana, né? Na África, tem algumas células, Moçambique, alguns países ali, tem algumas células espalhadas da Al-Qaeda. Osama que era o grande financiador também? Ele era o cabeça. Ele era um dos cabeças do... Devia ser um cara bem inteligente, né? Sim, um cara muito inteligente. Um cara engenheiro. O Osama Bin Laden é um cara de família muito rica saudita e família de engenheiros. O pai dele era um grande engenheiro. O pai do Osama Bin Laden é um cara que construiu muito. Quando a Arábia Saudita ela ganha uma ascensão por causa do descobrimento do petróleo, os palácios e coisa e tal, o pai do Bin Laden esteve sempre ligado com essas empreiteiras. Então, o cara que se formou em engenharia, o cara que não era um qualquer um. Né? Não era um qualquer um. Só que tem um detalhe, o Bin Laden, ele recebe, de certa forma, muitos falam treinamento da CIA. Eu sempre tomo muito cuidado com isso daí, mas, de certa forma, o Bin Laden, ele recebe, de certa forma, assim, algumas instruções do governo americano, porque o governo americano, de 1979 até, na década de 79 a 80, no início dos anos 70, ao final do começo dos anos 80, o que aconteceu no Afeganistão? A invasão dos soviéticos. A União Soviética invade o Afeganistão e com medo, os americanos com medo de essa presença dos soviéticos lá, eles patrocinaram literalmente os mujahidins lá, que eles falam, os mujahidins. Os americanos patrocinam os mujahidins para tirar os soviéticos de lá. Tanto que a União Soviética, na época não era nem Rússia, perdeu a guerra. Literalmente foi expulsa do Afeganistão e com o apoio, com o patrocínio de quem? Dos americanos. Né? E quem estava encabeçando os mujahidins na época também era Osama Bin Laden. De um lado, Osama Bin Laden patrocinando os mujahidins, do outro lado, o Talibã. Eu acho engraçado isso.
voltamos na questão do motivo, da motivação, né? Eu já ouvi falar que o pessoal fala muito que para ir contra a repressão do Ocidente. Não sei se tem esse papo aí que eles mandam, contra a repressão, eles estão lutando contra uma repressão ou que uma injustiça que eles já sofreram, histórica. É assim, olha só, a motivação do Osama Bin Laden, que criou esse ódio todo pelo povo americano, enfim, foi pelo seguinte: quando houve a guerra do Kuwait, né, o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, quem que é? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um grande aliado dos americanos até hoje, e a Arábia Saudita cedeu, olha só, a Arábia Saudita cedeu 2 bases americanas em território saudita, cara. Principalmente ali na região das principais ali, onde estão literalmente as mesquitas, a região mais importante religiosa ali do islamismo. Então isso daí, segundo os estudos que eu tenho feito há bastante tempo, isso foi um dos pontos que deixou Osama Bin Laden emputecido tanto com os sauditas, que os sauditas não queriam nem ver o Bin Laden nem de ouro, lá pintado de ouro, mas ele ficou emputecido por causa disso aí, por causa dos sauditas terem cedido as suas terras por aqueles que ele classificava os americanos como infiéis, né, como pessoas totalmente danosas para o mundo islâmico. Então é um ponto que surge nesse momento, porque não só isso, porque o Bin Laden entende que os americanos, além de serem infiéis, né, na sua visão, entende que são países que um país que é extremamente opressor, né, e colonialista. Então esses são pontos significativos nesse sentido, né? Inclusive o Bin Laden ele adquire essa doutrina de um indivíduo, um egípcio chamado Said Qutb, que esse indivíduo, ele na década de 60 e 50, viajou para os Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, inclusive esse egípcio, e ele volta para o Egito com uma grande impressão negativa. Inclusive ele teve um apoio muito grande dos americanos, mas os costumes americanos para esse indivíduo não foram bons na visão dele. Ele literalmente cria-se esse ódio no Egito, né? Inclusive tentou realizar atentados no Egito, e o Bin Laden se inspirou nesse cara. Ele se inspira nesse cara, né? Então são alguns dos motivos que fizeram com que Bin Laden atacasse as Torres Gêmeas. Esse cara, não sei, não pode. Então, às vezes é algo espiritual, às vezes eu acho um cara ser tão ruim, frio, assim, tão ruim, cara, assim, de matar milhares de pessoas. Muitos inocentes, cara. Desse jeito, assim, cara. Inocentes. Tanto inocente morto. E teve outro na mesma época, na mesma década, que é o Saddam Hussein. Sim, Saddam Hussein. Que foi capturado também, né? Então, Saddam Hussein, o que acontece? Nós estamos falando hoje, inclusive no dia que completou 20 anos, né, em 2003, né, a invasão americana ao Iraque. É um negócio interessante, né, nessa data que nós estamos fazendo essa live aqui, essa gravação. E qual que foi a motivação? Os Estados Unidos estavam mergulhados no Afeganistão, cabeça no Afeganistão, só que o Bush filho, pelo fato de não terem localizado Osama Bin Laden num primeiro momento, e os americanos já estavam lá, falaram: meu amigo, o negócio é o seguinte, a próxima cabeça vai ser Saddam Hussein. Saddam Hussein é um cara que, na visão americana, um cara altamente ditador, autoritário, um cara que tinha utilizado armas químicas de destruição em massa numa cidade curda de Halabja, lá no Iraque. Então, os americanos, de certa forma, tinham... Não era o antrax, não. Era outro tipo de arma química. Era o agente laranja,
né, essas armas químicas aí. Ele usou lá Ele usou lá o governo americano ficou... E o governo americano, de certa forma, diz que tinha informações que o Bin Laden, que o Saddam Hussein estava desenvolvendo mais armas de destruição em massa, então ele desencadeou, contrário à ONU, inclusive, contrário ao Conselho de Segurança da ONU, eles invadiram o Iraque. Eu não quero entrar aqui se o Saddam Hussein é ou não culpado ou inocente, não é esse ponto. O ponto é o ponto legal da coisa, né? Foi contrário à Convenção da ONU, enfim, o Conselho de Segurança invadiu o Iraque sob esse subterfúgio. Então, uma guerra que durou bastante tempo, acabou com o Iraque, acabou literalmente com o Iraque, e os americanos se beneficiaram muito com isso daí, por causa do petróleo, por causa do Saddam Hussein tinha muito ouro, muitas pedras preciosas. A conspiração de que inventaram esse negócio aí, e essa narrativa. Propaganda para guerra. Essa narrativa. Cara, eu lembro muito bem que, você vê como que é a mídia nossa, né, a mídia tradicional, abraçaram literalmente essa ideia, as pessoas compram essa narrativa, né, e morreu muitas pessoas, morreu mais de 300 mil pessoas nesse período de praticamente 20 anos de invasão ao Iraque. Então os Estados Unidos consegue capturar o Saddam Hussein, uma das caçadas lá na região, inclusive, onde o Saddam Hussein nasceu, né? Eles conseguiram pegar ele naquela região, que é uma região que está muito próxima da Síria, e eles conseguem literalmente achar o Saddam Hussein dentro de um buraco. Saddam Hussein dentro de um buraco com dezenas de milhares de dólares, e foi achado literalmente num buraco. E foi capturado, foi preso, foi levado a julgamento por um governo fantoche, né, e ele foi enforcado. Foi enforcado, e até hoje, inclusive... Onde que ele foi enforcado? Ele foi enforcado lá na capital do Iraque, literalmente em Bagdá. Foi enforcado em Bagdá. E tem até imagens hoje, se pesquisar tem imagens disso daí. Então até hoje o Iraque é um país que ele está numa instabilidade muito grande, com diversos... um governo que está muito difícil de se solidificar politicamente, porque houve uma sedimentação tão grande politicamente, e que vira e mexe, entra numa instabilidade muito grande, que dali, inclusive, dessa instabilidade do Iraque, surge o Estado Islâmico. Porque surge a Primavera Árabe em 2013, que inclusive vários governos ditatoriais do Oriente Médio caíram por causa da Primavera Árabe, inclusive o governo de Saddam Hussein, lógico, caiu também, né, por causa da Primavera Árabe. E surge, o Estado Islâmico surge com bastante força, porque até membros do exército do Saddam Hussein partem literalmente para uma jihad, que eles falam, uma guerra santa. Partem para uma jihad, uma guerra santa contra os infiéis. Só que os membros do Estado Islâmico são membros altamente radicais, extremamente radicais, e que demorou bastante tempo para os americanos também. O Estado Islâmico conseguiu se consolidar de certa forma, conseguiu ali uma grande parte do Iraque e uma grande parte da Síria, consegue uma grande parte da Síria, e desestabilizou a Síria. Até hoje a Síria encontra literalmente numa guerra, que a gente fala, né, uma guerra que não é tão divulgada assim, né, guerra silenciosa, a gente fala, né, guerras silenciosas, e que o governo americano está envolvido também, a Rússia também está envolvida nessa guerra da Síria, porque o objetivo da Rússia é manter o Bashar al-Assad no poder, que é o ditador sírio, e tentando ali, literalmente, contornar para que essas células autônomas e de certa forma, descentralizadas, que estão operando na região da Síria, e é muito difícil, porque elas recebem patrocínio de quem? Do Irã.
E é um outro problema A sério. geopolítica é engraçada, tem muitos interesses ocultos por trás, nações envolvidas que a gente nem imagina. Você falou um negócio interessante. A geopolítica, ela é eu sempre classifico assim, como é um tabuleiro. É um tabuleiro e que às vezes a peça mais fraca ali, o peão, às vezes ela consegue andar em várias casas ali que você nem vê. Nem sempre as peças tão fortes, elas têm um poder de mobilização naquele tabuleiro. A geopolítica é um negócio interessante. Que da noite pro dia, as coisas podem mudar. Sim.